Evangelho, quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, hoje, em memória do Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, hoje memória do Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos o 11º capítulo do Evangelho de São Mateus, no dia em que também celebramos a memória desses mártires portugueses e espanhóis que no 1570 entregaram suas vidas pela evangelização do nosso Brasil. Inácio de Azevedo, enviado por São Francisco Borja, na época o superior geral dos franciscanos, veio ao Brasil e por 3 anos teve a responsabilidade de conhecer a realidade do nosso país e dessa forma, ao regressar a Portugal, ele que era natural da região do Porto, recebeu a incumbência do próprio São Francisco de Borja de recrutar missionários. E dessa forma começou pelas casas dos jesuítas, tanto em Portugal como na Espanha, a convocar aqueles que tivessem boa saúde e condição firme de caráter e formação ilibada para seguir em viagem para a missão no Brasil. Foram 31 portugueses e 8 espanhóis que formaram o grupo que estariam ao lado de Inácio de Azevedo. Aqui eu queria falar com vocês sobre essa particularidade. Quando, naquele período, estamos em 1570, o missionário era preparado para partir em missão, não apenas era exigido que soubesse, como já falamos em outras ocasiões, particularmente os jesuítas, cada um dos seus membros, antes de partir em missão, sabiam de cor o Evangelho de São Mateus. Porque poderia acontecer que, chegando naquela região, perdessem os livros sagrados e, ao mesmo tempo, não tivesse a possibilidade de prepará-los novamente. E a evangelização deveria ter sempre como seu ponto forte o anúncio do Evangelho. Então, o missionário precisava ter escrito no seu coração cada uma das palavras do Evangelho de São Mateus. Também deveria saber de edificação civil, organização social, ciências matemáticas e físicas, porque precisaria organizar-se na relação com os outros povos. Precisava ter uma grande competência com a arte da escrita, pois deveria também registrar tudo aquilo que de novo encontrasse, estabelecendo, sobretudo, uma memória escrita para os companheiros que viessem depois. Então falamos de homens que precisavam receber uma formação de um certo nível, mas a beleza nessa preparação para a missão
é que não se formavam super-homens, mas homens com uma qualidade, uma capacidade intelectual realmente elevada, mas com uma versatilidade suficiente para colocar-se em relação e estabelecer um vínculo com quem encontrasse. Em uma palavra mais simples, homens que estivessem preparados para abrir o coração diante das mais diversas realidades sem se perderem, sem perderem o foco em Cristo Jesus e capazes de poder recolher a realidade humana tal como ela se apresentasse para levá-la até Jesus. Então, uma preparação que não me deixasse perder o foco de Jesus e que me fizesse suficientemente robusto para, abrindo meu coração a fim de receber o outro, poder conduzir esse outro na condição que estivesse até Jesus. Que grande tesouro, meus irmãos, era a preparação daqueles que saíam em missão na companhia de Jesus, naquele período do 1500, e saber que homens preparados desse modo se lançaram em missão abundantemente em direção ao nosso Brasil, como José de Anchieta, por exemplo, também na companhia de Jesus, e dessa forma nós pudéssemos receber a fé, pudéssemos conhecer o Senhor e abraçarmos o cristianismo. Quando Jesus hoje no Evangelho diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Que grande alegria, porque acabamos de falar de qualidades humanas que no 1570, para serem asseguradas em relação a esses jovens, nós estamos falando que eles vinham de uma certa condição social bem qualificada. Ou seja, não falamos dos mais pobres porque vinham de família de um certo nível social, muitas vezes comerciantes, ou seja, burgueses, porque tratavam do comércio e seus filhos recebiam, alguns deles vinham de família nobre, então tinham títulos nobilitários, a grande maioria vinham de famílias que através do comércio estabeleceram-se próximo à nobreza e muitos receberam títulos por prestação de serviço e porque cresceram socialmente, receberam títulos nobilitários, não o tiveram da raiz familiar, mas o receberam. E não obstante, como já tivemos a oportunidade de ver na vida de outros santos, não obstante os grandes dons e tesouros que o Senhor concedeu a eles, mantiveram com firmeza essa entrega total ao Senhor. E o coração deles permaneceu pequenino e simples diante de Deus. O Senhor os revestiu com inúmeros dons e graças, e eles tudo ofereceram por amor a Cristo e por amor a seus irmãos. Tudo, tudo, tudo. Não reservaram absolutamente nada para si. O Senhor lhes deu educação, eles ofereceram. O Senhor lhes deu a condição nobilitária e permitiu a eles terem uma formação acadêmica, intelectual, humana, acima do padrão da sua época, e eles ofereceram. O Senhor lhe deu a graça de uma boa saúde e de uma condição vigorosa, e eles ofereceram. De maneira que a vida deles se tornou um cântico de alegria nos lábios de Jesus ao Pai. Então, a minha vida e a sua vida também pode entrar nesse cântico de louvor de Jesus ao Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos. Aqueles com um coração simples, humilde, aqueles com um coração que se deixa alcançar por Ti e que tem como objetivo a Ti, ó Pai. E ao mesmo tempo que empenham e empenharão suas vidas, abrindo-se por amor ao próximo, a fim de levá-los todos até a sua presença. Desse modo, também a minha vida e a sua vida pode se tornar um canto de amor, um canto de louvor nos lábios de Jesus. Os nossos irmãos não chegaram a desembarcar no Brasil, porque enquanto viajavam, foram interceptados por corsários na altura das Ilhas Canárias e as embarcações foram assaltadas e todos aqueles religiosos que iam para evangelizar foram mortos, exatamente por ódio à fé. De formação contrária à comunhão com a igreja, os corsários consideravam que os católicos presentes na embarcação que iriam evangelizar a nova terra levariam e difundiriam a doutrina católica. E desse modo, se não me engano, eles eram calvinistas, eles decidem pela execução de todos eles. E a execução deles foi sempre brutal e todos foram lançados no mar. Como a palavra do Senhor no Evangelho de hoje também nos sustenta diante de uma realidade tão dolorosa quanto essa. Porque por um instante a morte daqueles 40 jovens parecia ser um grande fracasso para a evangelização do nosso país. Entretanto, o sangue deles, derramado sobre as águas do Atlântico, marcaram o caminho para que o Evangelho chegasse a todos os 4 cantos do nosso país e da América. Aqueles que pensavam de silenciar Jesus no Novo Mundo acabaram por marcar o caminho que levaria centenas de milhares de outros missionários a anunciarem o nome de Jesus sem erro nas terras da América. As águas que levam para a esquerda e para a direita, para o alto e para trás, aquilo que nelas se deposita, levou o sangue de nossos irmãos por todas as partes, consagrando aquele caminho naval como um caminho do triunfo de Cristo. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Bendito seja o nome do Senhor, pois o Senhor quis que o Pai fosse revelado a todos nós. Bendito seja o nome do Senhor, pois Ele quis que a vida de nossos irmãos testemunhassem para nós a chegada do Seu nome. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele quis que a nossa América fosse cristã. E assim se deu. Bendito seja o nome do Senhor, porque por mais violento que fossem os agressores naquele momento e em tempos futuros, não seriam maior e mais fortes do que o amor de Deus por nós. E assim aconteceu. Bendito o nome do Senhor, porque Ele veio em nosso socorro e nos salvou da ignorância e da escuridão, a fim de que pudéssemos conhecer o nome do Senhor e pudéssemos amá-lo sobre todas as coisas. Foi do agrado do Pai que a nossa terra se tornasse católica, que o nosso povo conhecesse o Evangelho e que hoje
também nós oferecêssemos nossa vida por amor aos nossos irmãos e irmãs. Peçamos a intercessão desses jovens espanhóis e portugueses que decidiram entregar sua vida para que conhecêssemos a boa nova do Evangelho. E rezemos de maneira particular por tantos jovens que do nosso país estão partindo para terras portuguesas, para terras espanholas, é verdade, partem por razões socioeconômicas do nosso tempo, mas levam consigo também os tesouros que de Deus receberam. E dentre esses tesouros, como o nosso modo de ser brasileiro, a educação que receberam, a formação cultural, a oportunidade ou a condição financeira que permite essa partida, também receberam o dom da fé, também receberam a graça do Espírito Santo, também receberam os valores da vida cristã que levam consigo para essas terras que um dia delas partiram os que nos anunciaram a fé. E agora muitos dos filhos que nasceram da fecundidade dessa fé viajam pelo mesmo oceano, viajam através dessa mesma terra, vamos colocar assim, para alcançar o outro continente, chamado Velho, e ali se construírem a própria história, mas sobretudo uma história que não é outra senão a continuação daquela história de fé que um dia de terras europeias partiu para o nosso país. Esses que agora partem, levando consigo a fé cristã católica, são o fruto, os filhos da oração daqueles que um dia vieram até nós. Que o bom Deus possa abençoar aqueles que seguem, a fim de que consolidem a vida segundo a vontade do Senhor e como ato de gratidão e ao mesmo tempo de comunhão, sejam eles portadores da chama do Espírito Santo para reacender o ardor de Cristo no continente que nos entregou o nome de Jesus. As terras portuguesas e espanholas conheçam pela presença dos filhos da nossa terra o ardor do Santo Evangelho e que se inflame o nome de Jesus por essas terras que um dia nos entregou o nome que nos trouxe a salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, abençoe-vos. Pela intercessão ainda da Rainha dos Mártires, a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.